Irmãos, hoje a gente está realizando um sonho aqui. A gente fala de sonhos, a gente fala tanto de sonhos, que pessoas são referências para nós, que a gente acompanha há tantos anos, e hoje a gente está realizando um sonho aqui. Eu me lembro que eu ouvi o Dr. Russell Shedd, compartilhei isso, Pastor Abe, Pastor Andréia. Eu ouvi o Dr. Russell Shedd dizendo que ele viu 2 avivamentos no Brasil. O saudoso Dr. Russell Shedd, da Bíblia Shedd. Ele disse que um dos avivamentos que ele viu foi o Manuel de Melo. Evangelismos em tendas, milhares de pessoas se convertendo, a unção de milagres de uma forma poderosa, da Brasil para Cristo. E o segundo avivamento que ele viu foi através da vida do pastor Abe Uber, em Santarém. Então, se você quer avivamento, irmão, já recebe no Espírito aí. Recebe no Espírito aqui. Aleluia. Nós vamos tomar a unção que o Senhor carrega nessa noite. Não, você não entendeu o que eu falei. Quem quer tomar a unção do pastor Abe aqui? Ô glória! É com muita honra que a gente está recebendo esse general da nossa fé, pastor Abe Uber, pastor Andréia. Queria que você viesse aqui, pastor. Queria aplaudir o Senhor Jesus pela vida do pastor Abe, pastor Andréia. Pastor Pérez está aí também, pastor Sérgio, tudo da Past Church. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A gente costuma dizer para todo mundo que prega aqui: pastor, fica à vontade, abra a geladeira, pode pegar iogurte, pode pegar tudo, fica à vontade, a casa é tudo, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, seu carinho, muito obrigado. Obrigado também, querido. Tudo bem, meus queridos? Vocês estão felizes com Jesus? Essa vida com Jesus é maravilhosa, né? Enquanto você está sentando, olha para alguém e diga assim: isso é só o começo. Aleluia. Uau, pastor Fred, pastora Fabiana, né? E toda essa família, e toda essa equipe poderosa, essa igreja maravilhosa. Obrigado, carinho, hospitalidade de vocês. Obrigado. Vocês são tão preciosos, como nós sentimos honrados. Eu vou te falar uma coisa: eu quero a unção que eu vejo aqui. Eu quero aprender com vocês. Eu estou aprendendo muito já com o pastor Fred, com a pastora Fabiane e com vocês, com a família do pastor Fred. Como é lindo ver a família dele toda envolvida na obra. Vocês todos estão de parabéns. Que igreja intensa. Esse tempo de adoração, de louvor, de oração, de intercessão por missões. Que lindo, que igreja tão cheia de intensidade. Como eu tenho tanto para aprender com vocês, com certeza. E é uma honra estar aqui com minha querida esposa. Depois de Jesus, a pessoa que eu mais amo, admiro, respeito em todo o universo. Te amo. Tá bem, é tão bom estarmos aqui com o pastor Pérez e a pastora Darlene, que fazem parte da nossa equipe em São Paulo, e o pastor Sérgio e a sua família, que fazem parte da nossa equipe lá em Volta Redonda, né? Rio de Janeiro. Como é maravilhoso, como a gente se sente honrado demais. Bem, quando nós fomos ver, já estava acabando nosso estoque. A gente tinha tantos desses livros. Peço perdão, não trouxe muitos, tá? Foi o meu último livro que eu escrevi, Meu Amigo Espírito Santo. Esse livro, apesar que eu já escrevi muitos livros, esse livro é o meu favorito. E o que tem sido tão emocionante para mim é ouvir os testemunhos. Tantas pessoas, mas tantas já me falaram como suas vidas foram transformadas. Eu lembro de um jovem que falou para mim que ele havia comprado tarde da noite, né, depois do culto, e que ele foi ler, começou 1h da manhã, ele foi terminar lá para as 8h da manhã. Ele falou que a vida dele foi transformada. Aquele coach muito conhecido, que também é evangélico, né, o Paulo Vieira, me mandou um WhatsApp dizendo
como a vida dele foi impactada, que se tornou um livro de cabeceira. Esse livro aqui é do pastor Fred, é meu presente para você, tá, querida? Em nome de Jesus, aleluia, te amo, viu? Como é um privilégio compartilhar com vocês a palavra de Deus. Aliás, a mensagem que eu estarei pregando, ela é extraída como se fosse desse livro. É claro que o livro tem muito mais, mas vou estar falando muito em cima desse tema. E que tema fenomenal para uma conferência, né? De realmente tirar tudo que está impedindo a gente de ir mais profundo em Deus, mais profundo no Espírito Santo. Isso é tão fenomenal, tão fenomenal. E deixa eu só contar um pouquinho da nossa história. Eu sou filho de missionários americanos aqui no Brasil. Eu nasci no Brasil, tenho cidadania dupla, porque meus pais já eram missionários aqui. E eu sempre estudei em escolas americanas. Depois voltei para os Estados Unidos para fazer faculdade teológica. Depois de formar da faculdade, voltei ao Brasil para ser missionário e casei com uma brasileira linda. E nós temos três filhos. A minha filha mais velha, Priscila, casada com Israel Subirá, e o David e o Daniel. E já temos uma netinha, né? A Eila. E eu pastoreei muitos anos, juntamente com a minha esposa, lá em Santarém do Pará. Nós realmente vimos um mover precioso de Deus, dezenas de milhares de pessoas, centenas e centenas e centenas de igrejas, porque muitas pessoas sabem da igreja enorme lá em Santarém, mas não sabem que já temos mais 400 igrejas naquela região, para a glória de Jesus. E eu tenho o privilégio de continuar supervisionando aquele trabalho. Depois nós mudamos para Fortaleza, e lá também Deus derramou sua graça, milhares e milhares de pessoas, e dezenas de igrejas em tantas partes do Nordeste, especialmente o Ceará. E depois mudamos agora para São Paulo. Estamos em São Paulo pastoreando. Temos 2 campos, né? Um no Anália Franco, lá bem pertinho do shopping Anália Franco, e o outro lá no shopping mesmo, Eldorado, no teatro do shopping. Então nós temos 7 cultos no domingo para caber todo mundo. Deus tem derramado sua graça de uma forma maravilhosa. Também isso inclui um núcleo lá em São Miguel Paulista. Mas estamos muito animados, porque o trabalho em São Paulo só está começando, e nós estamos assim empolgados demais com o que Deus está fazendo. Mas eu estou convencido que o segredo dos segredos é a pessoa ser cheia de Jesus, é a pessoa ser cheia da presença do Senhor. E eu não estou aqui para ensinar você nada novo, porque eu vejo que vocês já são muito cheios da presença do Senhor. Mas vamos só aprender mais um com os outros, vamos crescer. Quero só jogar mais gasolina no fogo aqui, aleluia, glória a Deus. E eu tenho tido algumas vezes que pessoas puderam ver Jesus em mim, mesmo sem eu falar nada, e tenho tido alguns testemunhos assim fortes. Eu estou crendo que vai acontecer mais e mais e mais. Eu estou crendo que só ao entrar num avião, se tiver demônio vai sair, se tiver doente vai ser curado. Eu estou crendo isso em nome de Jesus. Eu já vi minha esposa chegar a algum lugar comigo assim lá para o caixa para pagar, e a própria pessoa atendente lá do caixa dizer para ela: que você tem que é diferente? Seu sorriso é tão diferente. E a minha esposa fala de Jesus. Aliás, a minha esposa é psicóloga, né? Ela formou em psicologia. Ela teve que fazer psicologia para me entender melhor, sabe? Mas, brincadeira, mas ela realmente é psicóloga. E ela estava estudando na universidade, uma professora muito top, não sei quantos PhD, toda aquela coisa. Ela tinha trabalhado na equipe lá da Ruth Cardoso de Mello, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente. E essa professora, essa grande doutora, falou para minha esposa, depois da aula,
fica aqui só um pouquinho, que eu quero falar com você. Ela perguntou para minha esposa: o que é que você tem que é diferente? E minha esposa falou de Jesus para ela. Ela entregou a vida para Jesus, foi para a célula, lá na nossa célula, e eu e ela tivemos o privilégio de batizar a minha esposa discipulou, e eu e minha esposa batizamos aquela doutora. Foi tão lindo por causa da presença de Jesus. Quando você está cheio de Jesus, é diferente. Eu formei em teologia, mas eu completei um pequeno curso de música jazz em Berklee College of Music, lá em Boston. E enquanto eu estava estudando lá, eu fazia muito Cooper, né? Toda noite eu gostava de sair e correr, fazer muito exercício. E eu estava voltando lá para as 10:30 da noite, no ônibus urbano. E eu não era pastor, nem tinha cara de crente, né? Meu cabelo era comprido e estava só de roupa de correr, né? Shortinho de nylon, tênis, camiseta. Mas eu vi um cara com cabelo bem comprido, muito louco, lá no ônibus, longe de mim, olhando para mim estranho. Eu achei estranho o jeito dele olhar para mim, mas eu não vou ficar olhando, né? Eu não sei por que ele está olhando desse jeito. Eu estava pensando em Jesus, como essa vida com Jesus é tão maravilhosa. Quando de repente ele chegou bem pertinho de mim. Quando eu fui ver, ele estava quase encostado em mim. Ele falou assim: "Ei, cara." Eu falei: "O que foi, cara?" Claro que era tudo em inglês, né? Eu falei: "What is it, man?" Ele falou: "Cara, eu quero saber o que é que você tem aí, hein?" Eu falei: "O que você quer dizer, cara?" Ele falou: "Você sabe o que eu estou falando." Eu falei: "Não, cara, eu não sei mesmo não o que você está falando." Aí ele falou bem baixinho para ninguém ouvir. Ele falou assim: "Eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, cara, que te faz tão cheio de alegria." Ele falou: "Cara, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você." Aleluia. Ele falou: "Me fala, cara, qual é o tipo de droga que é?" Aí quase que eu disse: não estou tomando droga. Mas aí eu pensei: poxa, mas que oportunidade de falar de Jesus. Então naquele momento eu me tornei um santo traficante. Já que ele estava tudo místico, eu também fiquei místico, né? Eu falei assim: cara, você quer saber mesmo o que eu tenho? Ele falou: eu quero, cara, me diga. Eu falei: é Jesus. Aí eu pude falar de Jesus para ele, para a glória de Jesus. Enquanto eu estou tomando uma água de coco, dê para Jesus uma forte salva de palmas. Agora, qual o segredo do cristão ser cheio de Jesus? É claro, ele ser íntimo com Deus, ele lê a palavra, ele está com a consciência limpa na presença do Senhor, ele está confiando não nos seus próprios méritos, mas nos méritos daquilo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Então ele está se abastecendo da graça de Deus. Mas eu estou convencido que um dos grandes segredos na vida cristã é um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Um relacionamento com o Espírito Santo. Quantas vezes nós, como cristãos, nós falamos muito com o Pai, nós falamos muito com Jesus, mas nós não temos quase cultivado o relacionamento com o Espírito Santo. Agora deixa eu explicar uma coisa bem claro aqui. É um só Deus, mas é um Deus triuno. Então é um só Deus, mas são 3 pessoas em um só Deus. E como 3 pessoas, foi assim que Deus, não sei se você sabe, lá em Gênesis, a palavra no hebraico, quando ele disse, quando a Bíblia fala assim, no princípio Deus, aquela palavra para Deus é Elohim, que no hebraico é uma palavra plural. Deus
criou os céus e a terra. E Deus disse: façamos, plural, façamos o homem à nossa imagem. Porque apesar de ser um só Deus, são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, quando você faz uma oração de petição, uma oração onde você está pedindo algo de Deus, a Bíblia fala que você deve direcionar sua oração ao Pai, em nome de Jesus. Jesus disse: olha, até agora vocês não têm aproveitado disso, vocês não têm pedido nada ao Pai em meu nome. Peça ao Pai em meu nome, para que a sua alegria seja completa. Então nós devemos pedir ao Pai em nome ou na autoridade de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Então quando nós pedimos é ao Pai. Mas a adoração, intimidade, a comunhão é com os três, é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Inclusive até uma das maravilhosas tradições do movimento evangélico protestante da reforma é glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. A intimidade, a comunhão, a adoração é para todos os três, porque Jesus não é menos Deus do que o Pai, e o Espírito Santo não é menos Deus do que Jesus. Os três são um. Agora, o que acontece é o seguinte: Deus, tanto o Pai, o Filho como o Espírito Santo, Ele é onipotente, quer dizer, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, quer dizer, Ele tem todo o conhecimento. E Ele é onipresente, quer dizer que está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas mesmo que Ele esteja em todo lugar ao mesmo tempo, cada uma das três pessoas de Deus concentra a sua presença em um local, um certo momento. Por exemplo, Jesus esteve aqui na terra. Ele disse: eu estou indo para o Pai, estou subindo lá. Interessante. E Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele nos ensinou a orar. Como Ele nos ensinou a orar? Pai nosso que está onde? Nos céus. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, mas Ele nos ensinou a orar: Pai nosso que está nos céus. Por quê? Porque o Pai concentra a presença manifesta dEle no trono lá no céu, no centro do universo. E aí Jesus disse: eu estou indo para lá. E a Bíblia fala que Ele foi assunto aos céus, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E a Bíblia fala que Ele se assentou à direita do Pai. Então Jesus está sentado no trono à direita do Pai. Então, mesmo que Jesus está aqui, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele é onipresente, mas Ele concentra a presença dEle nesse momento lá à direita do Pai. Lembra que quando ele falou para os discípulos: eu estou indo para lá, e por enquanto vocês não podem ir. Não foi que Ele falou? Por enquanto vocês não podem ir. Só que o que Ele disse? Ele falou: não fica triste não, porque é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, Ele não vai poder vir. E quem é Ele? É o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo. Uau! Já pensou nisso? Jesus disse: é melhor para vocês que eu vá, porque eu indo, Ele vai poder vir aqui na terra. Então, olha só, gente, o trono do Pai está no centro do universo, lá no céu. O trono de Jesus, onde Ele concentra a presença dEle, está à direita do Pai, lá no céu, no centro do universo. E o trono do Espírito Santo? Alguém disse: o trono do Espírito Santo está na esquerda do Pai, pastor? Não, não está na esquerda do Pai. Aonde que o Espírito Santo concentra a presença dEle? Aonde está o trono do Espírito Santo? Dentro de você, que já nasceu de novo. Se você é um cristão, o Espírito Santo concentra a presença dEle dentro de você. Agora, olha
Como nós temos sido errados, irmãos. Porque quantas vezes nós temos falado, ô papai do céu, e a gente ora e fala com o pai, e adora o pai, e ama o pai, isso é lindo. E quantas vezes a gente fala com Jesus, ô Jesus querido, vem aqui Senhor, Jesus isso, Jesus aquilo, isso é lindo. E o Espírito Santo, se dos três, o Espírito Santo é o que está concentrando a presença dele dentro de nós, está aqui na terra, e a gente muitas vezes ignorando a presença dele, não conversando com ele, não aproveitando. Deixa eu te falar uma coisa, a ideia toda da intimidade com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e especialmente da intimidade com o Espírito Santo, esse relacionamento com o Espírito Santo, isso que eu vou estar compartilhando com vocês, foi talvez a coisa principal que mais revolucionou a minha vida e o meu ministério. Eu acredito que isso é tão essencial. Sabe, pastor Fred, quando eu comecei a pastorear lá em Santarém, a igreja era bem pequenininha, né? E eu lembro que eu não era casado ainda. E eu fui lá para o culto, onde era para todo mundo vir. E o culto começava às 7h30. E deu 7h30. E além de mim só tinha 2 pessoas. Eu falei, eu vou começar na hora certa, porque com certeza vai chegar mais gente atrasada, e eles vão ver que agora que eu estou pastoreando aqui, vai começar na hora certa, né? Porque a igreja tinha umas 30 pessoas no hall de membros, mas a maioria não estava congregando. Mas eu pensei, mais do que 2 vai dar, vai vir mais gente. E eu lembro que eu coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra, né? E comecei a dirigir um louvor, e música após música, pensando que mais gente ia chegar, e mais ninguém chegou. Aí eu falei, vou pregar então agora. E os 2 sentados lá. Aí eu preguei bem comprido, mas mais ninguém chegou. Era só 2 pessoas mesmo. E uma das 2 pessoas era minha irmã Ângela. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na medida que houve, né, oração, jejum, muitas visitas, evangelismo, amor, as vigílias lá no monte, e aplicando muita fé, foi crescendo, começou a crescer. Quando chegou umas 100 e tantas pessoas, que estava crescendo, de repente, não estava crescendo tão rapidamente mais, parou um pouco de crescer, estava indo bem devagar. Estava crescendo ainda, mas não como antes. E eu lembro que eu orei, eu falei, Senhor, o que aconteceu? Por que não está crescendo como estava? E eu estava orando, depois eu fui dormir. Logo após a oração eu dormi. E durante a noite eu tive um sonho muito forte. Nesse sonho eu estava dentro de um barco e tinha um canal de águas bem profundas, cheios de peixes enormes, e eu nem estava remando, nem com motor no barco, mas eu estava sendo levado, como se fosse pela correnteza, indo bem rapidamente, e os peixes, muitos peixes, a gente podia ver, porque a água estava cristalina, os peixes todos nadando juntamente comigo, me acompanhando. De repente a água foi acabando, aí eu lembro que no sonho, né, eu desci do barco e a água, porque o barco engatou na lama e só tinha poços de água assim, e os peixes tudo pulando assim, né, na lama. E eu desci do barco e eu fiz assim com a minha camisa e comecei a colocar peixe assim na minha camisa e tentei levar peixe, chutar peixe, e assim eu acordei. E aí o Espírito Santo me mostrou, ele falou, lembre-se que bem no começo
você ensinava todo mundo como ser batizado com o Espírito Santo, como fluir na intimidade com o Espírito Santo, como realmente cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Então, a água na Bíblia, um dos símbolos que a água simboliza é o Espírito Santo. Tinha muita água. E o Espírito Santo que trazia o peixe, eram águas profundas, cristalinas, e ele te levava para frente, e você sem remar, sem nada, o poder de Deus. Ele falou, mas você parou de pregar, ensinar sobre isso, você não está pregando, não está ensinando. Então, olha, está acabando a água, e você agora está tentando levar o ministério na força do braço, e levar os peixes para frente. E aquilo foi tão claro para mim. Eu comecei a pregar e ensinar isso de novo. E eu nunca mais parei de pregar e ensinar. E a água veio e voltou e nunca mais parou de jorrar. Aleluia. É tão importante. Olha o que esse versículo diz em Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Agora, é verdade, queridos, para quem é teólogo aí, que esse versículo no grego, ele é bem difícil de ser colocado em português. Então tem várias formas de traduzir esse versículo, mas na minha opinião, e nas minhas pesquisas, eu já fiz uma pesquisa bem profunda no grego, nesse versículo, sobre esse versículo, eu creio que a Revista Atualizada, nas traduções brasileiras, ela traduziu esse versículo da forma mais correta pelo grego. E eu vou ler de novo na Revista Atualizada. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Agora, essa palavra anseia, ela significa isso, olha, desejar intensamente e constantemente. Olha só, o Espírito Santo que mora dentro de você, se você já entregou a vida para Jesus, se você já nasceu de novo, o Espírito Santo mora dentro de você, e Ele está desejando intensamente e constantemente, 24 horas por dia, ter intimidade com você, ter um relacionamento profundo com você. Ele quer ter essa profunda amizade e comunhão. E eu lhe pergunto, você tem cultivado isso? Eu não estou aqui para te condenar, até porque eu vou te falar, mesmo eu sabendo isso tantos anos já, em vez em quando eu estou pedindo perdão de novo para Ele. Ô Espírito Santo, eu não tenho cultivado tanta intimidade com o Senhor como eu deveria. Ele não está te condenando, mas Deus está, eu creio hoje, te desafiando para você aprender a cultivar mais profunda intimidade com o Espírito Santo. Quando você é profundamente íntimo com o Espírito, sabe o que acontece? Você é guiado por Ele. Você vai andar no Espírito e não andar na carne. Você anda no Espírito. Olha que a Bíblia diz, que aqueles que andam no Espírito jamais vão satisfazer os desejos ilícitos da carne. Às vezes tem rapaz querendo vencer a masturbação, a pornografia, não sabe como. Eu vou te falar o segredo. O segredo, em vez de você lutar tanto contra o pecado, é você cultivar intimidade com o Espírito Santo. Porque quem anda no Espírito jamais vai satisfazer os desejos ilícitos da carne. Sabe, o segredo é ser íntimo com o Espírito Santo. É conversar. Eu lhe pergunto hoje, quanto tempo você tirou para falar para Ele? Eu te amo, Espírito Santo. Obrigado por morar dentro de mim. Obrigado por estar aqui ao meu lado, juntamente comigo. Quantas perguntas você fez hoje para o Espírito Santo? Você sabia que Ele sabe todas as coisas? E Ele mora em você, e Ele quer que você pergunte para Ele. Ele quer te revelar as coisas. Ele quer te mostrar as coisas. É impressionante.
Ele quer te ensinar, Ele quer ser seu melhor amigo. Ele quer ser seu melhor amigo. Toda manhã a Andréia sabe disso, primeira coisa que eu faço, eu ajoelho na cama e eu digo assim: bom dia, papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, eu te amo, te adoro, vamos caminhar hoje, vai ser aventuras maravilhosas. E eu gosto de estar conversando com Ele, fazendo perguntas para Ele. Ele nos ensina. Interessante que no Velho Testamento foi Deus o Pai se revelando, Jeová. Nos Evangelhos era Jesus aqui na terra, se revelando aqui na terra. Mas agora nós estamos na era do Espírito Santo, que Jesus foi para o céu. E agora é o Espírito Santo se revelando. É o Espírito Santo. Agora, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quantas vezes eu creio que a gente o entristece, sabe como? Por não cultivar essa amizade com Ele, porque Ele está desejando intensamente e constantemente ser íntimo com você. E quando você o ignora, eu acho que ele fica triste. A Bíblia que fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, Efésios 4:30. O Espírito Santo tem sido muitas vezes a pessoa mais esquecida na igreja. O Jean Bevere, ele disse o seguinte: o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja. Quantos querem usá-lo? Me unge agora, Espírito Santo, mas não estão cultivando um verdadeiro relacionamento com Ele. O Francis Chan, ele disse o seguinte: se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Uau! Como é importante termos reverência para o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz assim: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Sabe por quê? Às vezes, Deus quer que a gente seja alegre, a gente brinca, eu mesmo conto muita piada, mas nós temos que ter certo cuidado, porque tem certas coisas que entristecem o Espírito Santo, que apagam o Espírito. Eu já tive, junto com alguns pastores, não aqui, graças a Deus eu vejo outro espírito aqui, não é porque eu estou na frente deles, não estou jogando confete, mas eu já estive em alguns círculos de pastores, onde eles começam a falar tão mal de outros pastores e tudo, que eu sinto o Espírito Santo se apagando, se entristecendo dentro de mim. Eu quero ficar distante disso. Você sabia que o Espírito Santo, um dos símbolos dele é o pombo? Qualquer coisa, o pombo sai voando. É interessante que Jesus disse que todos os pecados poderão ser perdoados se tiver arrependimento. Todos os pecados serão perdoados. Blasfêmia contra o Pai, contra o Filho, mas disse: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida e nem na vida por vir. É o que Jesus disse. Por que contra o Pai, contra o Filho, blasfêmia pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não pode? Existe algo muito forte aí. É muito sério. É muito sério. Sabe, vamos supor que um dia ele, inclusive eu creio que ele vai, o pastor Fred está lá pregando na nossa igreja lá em São Paulo, e aí eu talvez falo assim: vamos dar uma volta, vamos lá para o shopping, vamos fazer alguma coisa, e ele entra no carro. Aí vamos supor que a gente fica 30 minutos no carro e eu nem converso com ele. Eu ouço música evangélica, talvez uma pregação no podcast,
e simplesmente ignoro o pastor Fred. Primeiro, é uma grande falta de sabedoria da minha parte de não aprender de um homem de Deus como ele e cultivar uma amizade com ele. Mas segundo, é uma baita de falta de educação. Mas quantas vezes eu e você temos estado no carro, sozinhos, entre aspas, no trânsito ou qualquer lugar, e a gente nem conversa com ele, e ele mora dentro de nós, e a gente nem cultiva esse relacionamento com ele. Você vai tomar banho, por que você não fica conversando com ele? Você vai lavar louça, por que você não fica conversando com ele? Onde você estiver, aproveite. Você sabe de uma coisa? Eu li, daqui um pouco nós vamos falar como ouvir a voz dele. Mas eu quero te perguntar, você sabe como ouvir a voz dele? É muito gostoso. Eu já tive vezes que quase que foi surreal. Eu aqui, o Espírito Santo de repente falando, ó, fulano está lá fora agora, está chegando aqui, ele vem falar com você assim, assim. E eu, uau, será que eu estou ouvindo certo? E eu abro a porta e o fulano chegando, eu, uau. O Espírito Santo nos ensina. Você que é comerciante, você que é empresário, se tudo que você faz é para a glória de Deus, é para o reino de Deus, se você realmente coloca o reino em primeiro lugar. Você sabia de uma coisa? Não tem ninguém que entende mais de negócio do que o Espírito Santo. Por que você não cultiva intimidade? Pegue as dicas dele. Viu, pais, para criar seus filhos, peça ajuda dele. Não tem ninguém que saiba criar filhos melhor do que ele. Mulheres, aquele marido que muitas vezes, eu falo com amor e carinho, mas que age como um cavalo. Você fala, como que eu posso mudar esse homem, meu Deus? Você não pode, mas ele pode. Você está cultivando intimidade com o Espírito Santo? Homens, você entende a sua mulher? Deixa eu te falar uma coisa. Dizem que mulheres não é tão fácil entender, né? Mas sabe quem criou a mulher? O Espírito Santo. Eu já tive vezes, eu lembro especialmente no começo do nosso casamento, que aconteciam umas coisas e eu estava mais por fora, eu não entendendo nada. Eu ia para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a entender o que está acontecendo na cabeça dessa mulher, Senhor. Você já ouviu, vou só abrir um parênteses aqui, daquela história do cara que estava na praia, chutando pedra, triste, e aí isso é só uma piada, viu, gente? Ele chutou uma lâmpada e saiu um gênio, e o gênio falou assim, só um pedido, mas pode ser qualquer pedido também. E ele estava tão triste e chateado, ele falou, faz uma ponte daqui até o Paris, por cima do Oceano Atlântico, né? Aí o gênio parou e falou assim, cara, agora você exagerou. Imagina o concreto e tudo para fazer uma ponte até Paris. Não, faz um outro pedido aí. Ele pensou, ele falou, vou te ser bem honesto, o que eu quero saber mesmo é como que a mulher pensa, por que ela reage, por que ela faz certas coisas que ela fala assim, a gente fala, tá tudo bem, e ela fala, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu queria entender como que a mulher pensa, como que ela opera. É esse meu pedido. Aí o gênio coçou a cabeça. Ele falou, quantas pistas você queria naquela ponte mesmo? Mas Deus é minha testemunha que toda vez que eu fui com o Espírito Santo e falei, Espírito Santo, me ajuda a entender a Andréia e tudo, e ele foi me explicando. Aí eu sentava, começava a conversar com ela, e eu falava, amor, eu sinto que é assim, assim, assim.
E ela já teve vezes que ela chegou para mim e ela falou assim: amor, nem eu me entendo, mas você me entende. É impressionante. Mas é porque o Espírito Santo, ele nos ajuda, querido. Você que está fazendo universidade, não tem ninguém que entende os estudos melhor do que o Espírito Santo, sabe? Eu quero te desafiar a cultivar intimidade com o Espírito Santo. Agora, escuta bem. É você quem determina seu grau de intimidade com o Espírito Santo. É você que determina. Se hoje você é mais ou menos íntimo com o Espírito Santo, é só porque você mais ou menos cultivou essa intimidade com Ele. Se você não quase sabe ouvir a voz dEle, não é tão íntimo, é porque você não tem deliberadamente cultivado esse relacionamento. Mas se você hoje sabe ouvir muito a voz dEle, é porque você já vem cultivando deliberadamente esse relacionamento. A Bíblia fala que a graça de Deus, ela foi derramada sobre toda a humanidade. Porém, olha que a Bíblia diz em 2 Coríntios 6:1, ele diz: não recebais em vão a graça de Deus. Então, como que a gente recebe a graça de Deus? A Bíblia fala: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. É você deliberadamente começar a cultivar, conversar com Ele. Aí você para e procura ouvir a voz dEle. Porque tem gente que não sabe ouvir a voz do Espírito Santo, sabe por quê? Porque toda vez que eles vão orar, eles nunca param de falar, o tempo todo. Já esteve perto de gente que nunca te dá a oportunidade para falar, só eles que falam. Às vezes a pessoa vai orar assim, desse jeito: ó Pai, eu te amo, eu te adoro, ó Espírito Santo, e eu peço para o meu tio, para o meu pastor, e pela conferência, isso. E o Espírito Santo querendo responder, querendo conversar, porque oração não é monólogo, oração é diálogo. Aleluia. O Espírito Santo querendo responder, mas a pessoa não dá oportunidade para o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, amém. O Espírito Santo estava querendo responder. Amém, amém. Tchau, meu filho. Queria tanto conversar com você, mas você não me dá oportunidade. O segredo é conversar, fazer perguntas, esperar a resposta. Daqui um pouco nós vamos falar como ouvir a voz dele. Mas deixa eu te falar uma coisa: essa graça de Deus é para todo cristão. Olha o que a Bíblia diz. Interessante, porque algumas traduções é o versículo 13, mas na NVI é o versículo 14, tá? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Sabe o que um teólogo bem profundo explicou isso no grego? Ele disse que o versículo pode ser traduzido assim: essa graça infinita do Senhor Jesus, esse amor tão infinito, tão profundo de Deus Pai, vai se manifestar na nossa vida através da comunhão com o Espírito Santo, através de um relacionamento. É através do relacionamento com o Espírito Santo que você pode ser receptor da graça de Jesus e do amor do Pai. Na Bíblia a Mensagem, esse mesmo versículo está escrito desse jeito. Eu vou ler aqui da Bíblia a Mensagem: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aleluia. Diga para ele assim, diga: precioso Espírito Santo, eu quero ter cada vez mais essa amizade profunda. Uma das coisas, viu, pastores e pastoras que estão aqui, que me ajudou logo no começo do meu ministério, porque como eu disse para vocês, eu fui praticando isso muito, desde o começo. E eu lembro falando para o Espírito Santo: Espírito Santo,
eu não sou o pastor principal dessa igreja, é o Senhor. Eu dependo de Ti, eu confio em Ti. Isso é uma das coisas que eu sempre gosto de falar para ele toda manhã também. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. E eu lembro quantas vezes no meu pastoreio, quantas vezes eu não sabia o que fazer, mas eu me fechava no quarto e falava: Espírito Santo, fala comigo, o que é para fazer? Aí vinha a doce voz do Espírito, e ele falava. Eu tenho certeza que tudo que Deus tem feito não é por causa de mim, é apesar de mim. Deixa eu falar uma coisa, eu não estou falando isso exagerando. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui, nesse precioso auditório, que é mais fraco do que eu. Se não fosse por Jesus, não tem mesmo. Se Deus pôde fazer tudo, eu sei que não é por causa de mim, é apesar de mim. Mas eu lembro que eu sempre tenho cultivado isso. O Espírito Santo é o Senhor, é o Senhor que é o pastor principal, eu só sou auxiliar. Então quando as pessoas falam: pastor Eibe tem feito isso, aquilo, aqui dentro eu já sei. Não, eu só sou o auxiliar. É Ele que tem feito, é o Espírito Santo, é Ele que tem. Uma vez eu estava aqui em São Paulo, numa grande conferência. Eu era um dos preletores, e era uma conferência para muitos pastores e líderes, mas muitos mesmo. E estava tão lotado que nós, os preletores, estávamos sentados para cá, em cima da plataforma, umas poltronas para cá, porque não cabia mesmo embaixo, estava tão lotado. Nós estávamos sentados aqui, os preletores. E aí um dos preletores era pastor auxiliar de uma enorme igreja. E ele falou assim: eu vou estar pregando agora para quem é pastor auxiliar. Então quem for pastor auxiliar aqui, fique em pé. Ele falou assim. Aí eu fiquei em pé. Fiquei em pé. Eu sabia que ia talvez chamar um pouco a atenção, mas eu pensei: poxa, o Espírito Santo, Ele é o pastor principal. Se eu ficar sentado, eu vou estar sendo desonesto. Então, eu fiquei em pé. Aí os outros preletores falaram: não, pastor Eibe, é só para os pastores auxiliares ficar em pé. Eu falei: eu sei, eu sou pastor auxiliar. O Espírito Santo que é o pastor principal da igreja. Aleluia, aleluia. Mas, por outro lado, quando aparecem uns pepinos bem grandes, eu falo para o Espírito Santo: bem, na hora da glória sempre dou toda a glória, né, ao Senhor. Então agora na hora dos pepinos, o Senhor lembra, né, que eu não sou o pastor principal, né? Ainda bem que eu não sou, né, Espírito Santo? É o Senhor. E é muito bom, é muito bom. Agora, tem tanto que eu poderia falar, mas eu não quero prolongar demais. Mas olha esse texto em João capítulo 14, versículos 16 em diante. João 14, 16 em diante. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E no versículo 18 ele falou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. No grego tem duas palavras em português, tem duas palavras no grego que podem ser traduzidas outro. Uma é hétero. Hétero no grego pode ser traduzido para o português outro. Hétero quer dizer assim, é um outro de um outro tipo. Tipo assim, é uma outra fruta de um outro tipo, a maçã, a banana. Mas a palavra que é usada aqui para outro não é hétero, é a palavra allos, que quer dizer um outro do mesmo tipo, tipo uma outra maçã, mas é do mesmo tipo de fruta. E Jesus disse: allos, eu enviarei um allos, um outro igualzinho a mim. Imagina, eu e você podemos caminhar com o Espírito Santo 24 horas por dia. Uau, 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 uau.
Por isso que quando Jesus disse para os discípulos, ele falou assim: vocês ficaram tristes porque eu falei que eu estou indo embora? Aí ele disse assim, olha o que ele disse, ele falou: em verdade eu vos digo, que em português mais comum seria: olha, o que eu vou falar agora para vocês é verdade, viu? Mas irmão, Jesus nunca mentiu. Por que ele teve que falar, o que eu vou falar agora é verdade? Sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia falar uma coisa tão explosiva que ia ser difícil os discípulos acreditarem que era verdade. E sabe o que foi essa verdade que ele falou? Ele falou: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, eu na porta, eu falei: disseram que a sua esposa tem uma encomenda para mim, né? Eu era um pastor solteiro. Aí ele falou: tá, senta. Aí fiquei sentado na sala esperando muito tempo. Achei estranho que ele não ficou lá batendo papo comigo. Aí depois ela que saiu. Muito mística. Aí ela falou assim: entra aqui. Aí tinha um quarto bem grande, meio sombrio. Entra. E eu, Aí tinha uma mesa redonda. Senta aqui. Aí ela sentou no outro lado. Aí tinha todo o ritual. Pega uma caixinha de promessa, faz isso, faz aquilo. Era todo um ritual. Aí ela falou: Deus falou comigo. Nossa igreja não era tão grande, irmãos. Estava crescendo muito. Mas ela disse assim: Deus me revelou, porque você está em pecado. A igreja vai todo mundo quase sair. E aí ela vai rachar. E aí você vai ficar sozinho. Eu falei: eu estou em pecado? Que pecado? Ela falou: porque vocês dançam. Eu falei: irmã, a Bíblia diz que Davi dançava, e a Bíblia até fala em Salmo 150, louvai a Deus com adufes e danças. Ela disse: eu sei, mas isso é outro tipo de dança. Vocês estão em pecado que vocês estão dançando. Eu falei: mas qual é a sua base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para dizer isso? Ela falou: não tem que ter base na Bíblia, porque Deus falou comigo. Quando ela falou isso, eu já sabia que aquilo não era de Deus. Eu procurei ser bem educado com ela. E a igreja, em vez de ficar diminuindo, ficou crescendo. E em vez de dividir, ela multiplicou os cultos. E hoje são 68 cultos de celebração em 69 cultos em 38 prédios diferentes lá no domingo, para caber todo mundo, para a glória de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Pastor, como ouvir a voz do Espírito Santo? Tudo bem, ele não vai contradizer a palavra, tá? Primeiro lugar, depois de você passar pelo crivo da palavra, aliás, junto com esse primeiro lugar de passar pelo crivo da palavra, deixa eu ainda acrescentar isso. É importante você estar cheio da palavra, porque é como se fosse a palavra, é a matéria-prima que o Espírito Santo usa. Você deve estar cheio da palavra, meditando dia e noite, lendo a sua Bíblia. Eu quero até te desafiar esse ano de 2022, né, que você leia a Bíblia toda durante esse ano, amém? E leia a palavra, esteja cheio da palavra, porque o Espírito Santo nunca vai contradizer o teor e o espírito da palavra. Ele nunca vai contradizer. O Espírito Santo, ele vai refletir a natureza do Pai e a natureza de Jesus. Então, tudo que é de um espírito de incredulidade, de desânimo, pode saber que não é do Espírito Santo. É um espírito de crítica, de divisão, pode saber que não é do Espírito Santo. É um espírito egoísta ou de fofoca, pode saber que não é do Espírito Santo. Mas quando é um espírito de fé, um espírito cheio de ânimo, um espírito de compreensão, um espírito de unidade, um espírito de amor, um espírito de proteção e cumplicidade, então quase com certeza é do Espírito Santo.
Agora, nós temos que entender o seguinte, que é importante você aprender a exercitar a sua fé para ouvir a voz do Espírito Santo, tá? Isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. O Espírito Santo, ele não fala com a sua mente, ele fala com o seu espírito, tá? Escuta bem, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 20, versículo 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Olha o que a Bíblia diz, o nosso espírito que é a lâmpada do Senhor, é a lanterna do Senhor, é a luz. Em Romanos 8,14 ele diz, olha só, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí olha o que ele diz no versículo 16 de Romanos 8, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Então o Espírito Santo, ele não fala com sua mente, ele fala com seu espírito. Por que isso é muito importante você entender? Porque é o seguinte, na medida que você está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, e você está conversando com ele, você para ouvir a resposta dele, essa resposta ele te dá no seu espírito. Aí o seu espírito humano recriado, é um espírito regenerado. Lembra que ele te deu um novo espírito, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo no seu espírito. Nesse novo espírito, o Espírito Santo fala com o seu espírito, e nesse novo espírito, o seu espírito humano, ele retransmite para a sua mente. Então, quando chega na sua mente, vai chegar retransmitido pelo seu próprio espírito. Então vai parecer que é você que está falando com você mesmo. Entendeu? Porque o Espírito Santo, ele não fala com sua mente, ele fala com o seu espírito retransmite, então vem vestido com a voz do seu espírito, entendeu? E por isso que muita gente se confunde. Eles falam assim, poxa, eu acho que não foi o Espírito Santo não, acho que foi só eu mesmo, porque estão ouvindo a voz do espírito deles. Eu lembro a primeira vez que eu tenho certeza que ouvi a voz do Espírito Santo. Eu tinha uns 12 anos de idade, e eu estava, acho que era num acampamento de adolescente, alguma coisa, e tinha um tempo a sós com Deus, e eu falei com ele, eu te amo tanto, Senhor. Eu estava lá fora na floresta, né, vendo as árvores, eu te amo tanto, Senhor. E de repente, eu ouvi essa voz subindo do meu espírito, na minha mente, que falou assim, eu também te amo, meu filho. Não foi audível. Agora, eu já tive cada experiência, cada visão, cada revelação, mas deixa eu te falar, essa não é a forma principal que o Espírito Santo fala conosco, pelo que a Bíblia ensina. Não é por grandes visões, por vozes audíveis. Ele pode usar isso. Eu já tive algumas experiências poderosas, mas o principal não é esse. O principal que Deus quer nos ensinar a todos é como ouvir a voz dele dentro do seu espírito. E eu lembro que quando veio aquela voz, eu aqui na minha mente, eu também te amo, meu filho. Eu pensei, eu ouvi a voz de Deus aqui, eu creio, é aqui na minha mente. Aí eu pensei, não, foi na minha própria voz interior, eu que falei comigo mesmo. Aí eu pensei, peraí, eu já ouvi alguém contar uma experiência em que Deus respondeu, eu também te amo, meu filho. Nunca tinha ouvido nenhum testemunho desse naquela época, nunca. Eu já imaginei que alguma vez Deus poderia responder assim, nunca, nem tinha passado pela minha imaginação, pela minha cabeça. Aí eu pensei, então não foi eu, foi o Espírito Santo mesmo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. E de lá para cá eu fiquei viciado, no bom sentido da palavra, de conversar com Ele, de ouvir a voz dEle. Ele nos dirige, Ele vai te revelar tantas coisas. Ele quer que você aprenda a cultivar isso sempre com Ele. Eu poderia contar muitas histórias
para vocês. Eu vou só contar uma história do meu amigo, pastor Emanuel Ziga, porque ele também ensina muito sobre isso, ouvindo a voz do Espírito Santo. E o pastor Emanuel Ziga, ele estava no semáforo, lá nos Estados Unidos. O semáforo estava vermelho, e aí o semáforo virou, e ele estava conversando com o Espírito Santo. Aí o semáforo virou verde. Aí o Espírito Santo falou: não vai, fica com o pé no freio. E ele, tudo bem, Espírito Santo. Aí um carro atrás estava buzinando já. Aí de repente um carro passou assim. Se ele tivesse ido, mesmo com o sinal verde, teria sido um acidente. Ele falou que uma vez ele estava na fila lá no aeroporto, nos Estados Unidos, para fazer o check-in. Aí chamaram outro, e ele: não, o senhor não, espera aí. Outro. Aí ele começou a ficar indignado. Bom, por que estão me... Aí o Espírito Santo falou: calma, fique tranquilo, só aceite tudo que está acontecendo. Ele... Sabe o que aconteceu? Perdeu o voo. Não, mas vamos te colocar no próximo voo. O Espírito Santo falou que é para ficar calmo. Infelizmente, aquele avião que ele perdeu caiu e morreu todo mundo. Eu vou te falar uma coisa: vale a pena você cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Vale a pena. Eu termino com essa história verdadeira que aconteceu na capital dos Estados Unidos, Washington DC. Um homem aparentemente como qualquer outro, vestido de uma forma muito simples. Ele foi para o metrô. E ele tinha um violino lá. Sabe como eles abrem a capa do violino para as pessoas poderem dar gorjeta? E ele começou a tocar lá no metrô. E ficou lá não sei quantas horas. Praticamente ninguém parava para assisti-lo. Todo mundo passava com pressa. Uma criança, se eu não me engano, de 4 ou 5 anos de idade, que parou, ficou ouvindo, e a mãe chamando e puxando. Mas só aquela criança que parou mais tempo. Todos os outros passavam. Alguns jogavam alguns centavos de dólar, outros jogavam talvez $1. Depois de várias horas, ele tinha $32. Mas de repente começou a aparecer a CNN, as outras televisões, porque elas descobriram quem era ele. Sabe quem era aquele homem? O Joshua Bell. Ele é conhecido como talvez o melhor violinista do mundo. E ele estava tocando no próprio violino dele, que custa... O próprio violino custa $3,5 milhões de dólares. Só o violino. E ele estava tocando as músicas mais difíceis de tocar no violino e mais lindas. As pessoas pagam muito caro para lotar os grandes halls de concerto para ouvir o Joshua Bell tocar aquelas mesmas músicas. Mas ninguém estava valorizando. E ele estava tocando com o mesmo violino as mesmas músicas. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que é de mais belo está bem na nossa frente, ou bem dentro de nós, e a gente não tem valorizado. Fique em pé, por favor, queridos. O Espírito Santo, ele é o mais belo, e ele mora dentro de você. Sabe, eu falei para o Espírito Santo, eu lembro anos atrás, quando eu aprendi isso, eu arrependi tão profundamente, e de lá para cá, em vez em quando eu tenho arrependido de novo.
Perdoe, Espírito Santo, que eu não tenho usufruído dessa intimidade, desse relacionamento. Me perdoe. Ele não te condena, meu irmão, mas Ele anseia intensamente e constantemente ter intimidade com você. Ele deseja um relacionamento. Começa só a orar em línguas baixinho aí, onde você estiver. Aleluia. Começa também, nas suas próprias palavras, dizer para o Espírito Santo que você o ama, que você quer um relacionamento mais profundo com Ele. Não tem ninguém que saiba fazer o seu ministério mais bem sucedido, meu irmão, minha irmã. Ele é tudo. Ele é o próprio Deus e Ele mora em você. Venha, Espírito Santo. Comece a cantar em línguas, aleluia. Nossas vidas, eu creio que nunca mais serão as mesmas, em nome de Jesus. Aleluia. Muitas curas estão acontecendo. Curas interiores, curas no corpo, curas na alma. Tem alguém que estava com problema na bexiga, Jesus está curando você agora. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Outra pessoa que estava com problema nos rins, Jesus está te curando. Aleluia. Uma pessoa que estava com problema no braço direito, Jesus está te curando agora. Oh, receba a sua cura. Aleluia. Ora, tem um pai, uma mãe, está aqui angustiado por causa de um filho seu, e eis que diz o Senhor: esse filho já está sendo transformado no mundo espiritual, já está sendo alcançado. Tome posse e comece a agradecer ao Senhor agora. Creia no Senhor Jesus. Será salvo, transformado. Doe a tua casa. Milagres estão acontecendo agora. Tem uma pessoa com problema nos pulmões, Jesus está te curando agora. Aleluia. Na garganta também. Aleluia. Oh, eu te amo, Espírito Santo. Eu te adoro, Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia.
quero que você declare essas palavras de fé. Diga assim: obrigado, Espírito Santo, porque desde o dia que eu nasci de novo, o Senhor mora dentro de mim. Com a tua ajuda, eu vou sempre cultivar esse relacionamento. Eu vou mergulhar profundo nessa intimidade. Eu sei que minha vida, minha família, meu ministério, meu futuro não serão mais os mesmos por causa desse relacionamento. O relacionamento principal da minha vida, que é com o Senhor Espírito Santo. Amém, amém e amém. Aleluia. Fazemos algo aqui. Eu creio que Deus tem transferido tantas coisas para nós, mas nós estamos diante de um homem que tem um ministério aos olhos de Deus tão relevante para a nossa nação. Eu queria chamar aqui à frente você que é ministro, você que tem um ministério. Eu queria te chamar aqui à frente, porque nós precisamos ter esse coração que tem uma simplicidade de Deus, um coração que realmente depende do Senhor, esse coração de sermos os auxiliares, porque muitas vezes nós somos tão sabotados, porque estamos olhando para outras pessoas que estão vivendo algumas coisas, e nós queremos nos antecipar em algumas coisas que nós não podemos. Pode vir mais para frente para que todos caibam aqui. Às vezes nós nos comparamos com outras pessoas. Às vezes nós queremos viver algumas coisas de forma antecipada. E Deus falou tanto comigo ali enquanto o pastor Eibe estava ministrando, que cada um de nós temos a nossa identidade. Cada um de nós, Deus vai fazer de uma maneira, de um jeito. E se nós ousarmos em ouvir a voz do Espírito Santo, em ter esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, Deus vai nos levar para o propósito. Nós vamos viver o que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos viver o que Deus tem para cada um de nós, irmãos. E eu queria que o pastor Eibe fizesse essa oração, para que os nossos ministérios, a nossa chamada esteja realmente centrada na vontade de Deus, não na comparação com outras pessoas, com outros ministérios. Não, o que o Senhor tem para nós é para nós. O Senhor não erra de endereço. Em nome de Jesus. Uau, uau, muito lindo o que o pastor Fred acabou de dizer. E é verdade, é verdade, é verdade. Deus tem um plano único para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem algo que é especial, não precisa se comparar com ninguém. E tem mais, é igual o pastor Fred disse, para você alcançar esse seu destino divino, realmente o segredo é essa intimidade com o Espírito Santo, ouvi-lo, ser guiado por Ele, ser dirigido por Ele. Então deixa eu orar por você, meus queridos. Pai, eu peço por esses meus queridos irmãos e irmãs tão preciosos, essa igreja que eu e minha esposa e minha equipe estamos sendo tão abençoados e impactados, estamos aprendendo tanto com os irmãos aqui. E Pai, eu peço por cada um desses irmãos e irmãs, desses homens e mulheres, jovens, rapazes, moças e adolescentes que estão aqui na frente,
aqui nos corredores. Ó Pai, eu peço que tudo que o Senhor, na sua infinita misericórdia, tem concedido a mim, na intimidade com o Espírito Santo, no relacionamento, na unção, que o Senhor possa fazer uma transferência agora também para os meus irmãos e minhas irmãs. Tudo que o Senhor tem me dado, dê para eles também, ó Pai. Muitas vezes mais eu peço, ó Pai. Eu declaro essa graça, eu declaro esse relacionamento, eu declaro essa unção que despedaça todo o jugo. Eu declaro cada um alcançando o seu destino divino. Eu vejo e eu lhe agradeço. Eu tomo posse juntamente com esse meu irmão e essa minha irmã, essa que está recebendo em fé agora. Eu declaro que hoje é um divisor de águas. Hoje é um momento realmente glorioso no mundo espiritual. Hoje é uma virada de chave nesse ministério, desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor.